Separação já é um processo difícil para qualquer família, né? Mas quando envolve imigrantes em outro país, longe da rede de apoio, com língua diferente e às vezes ainda mais complexas, tudo pode ficar ainda mais delicado. E é justamente nesse cenário que cresce um fenômeno silencioso, mas extremamente preocupante, a alienação parental. Situações em que um dos responsáveis usa a criança como instrumento de controle, afastando e desqualificando o outro genitor, muitas vezes como vingança ou forma de poder em um contexto de fragilidade. É muito triste isso, gente. Para ajudar a entender os impactos disso na cabeça das crianças, especialmente em famílias de imigrantes aqui nos Estados Unidos, a gente convida a neuropsicóloga infantil, Yara Mastini. Seja então muito bem-vindo. Chega aqui, bem-vinda. Obrigada. Tá linda. Muito prazer. Obrigada, querida, por estar aqui, tá? Eu que agradeço. Yara, obrigado, por favor, sente ali no Sim. nosso sofá. Eu não vim tão chique, vim de tênis mesmo. Mas olha, gente, com tênis. Mas tá E é o ótimo, meu a senhora estilinho. tá maravilhosa. Já vou ficar vindo de tênis e rasteirinha, que eu adoro. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um Somos dia. multi. E aqui a gente anda muito, né? Não é muito, né? E a gente anda muito nesse estilo mesmo, né? Até pra gente explicar, a Yara, ela tá aqui hoje, ela tem, na realidade, esse atendimento que é muito importante para quem tá aí e quer, não, mas olha só, ela é convidada, só veio porque tá passando, não. A Yara é nossa convidada, mas você pode conversar com ela diretamente no Brasil, não tem problema não. Você pode marcar, inclusive, um atendimento online para falar sobre você, sobre o seu relacionamento, de repente entender como que ela pode te ajudar, mas antes entenda exatamente toda essa situação da alienação parental para você ver realmente que existe solução. Às vezes como a gente falou, é uma situação silenciosa, né, Yara? Mas assim, tem solução, né? Sim, claro, sempre tem solução. O que acontece é que normalmente quando existe um divórcio, a gente precisa entender toda a situação. Mas a criança, a própria família, passa por diversos lutos. Então, ainda mais quando tem uma questão de mudar de país. Você perde a sua identidade, as crianças vêm junto para cá, a escola muda, o idioma muda, né? Tem uma nova configuração de família, onde o pai está lá, a mãe vem para cá, ou o contrário, enfim. Então, a gente tem que olhar para a situação e entender que são processos de luto. A criança está passando por transformações não só da família, mas externas também, né? Então, precisa tudo de uma orientação, uma adaptação. E o que é mais ruim, que acontece muito na alienação parental, é quando a briga fica, né, a discussão entre os pais e a gente esquece de olhar para a criança. É fundamental você entender que tem uma pessoa que não está preparada, que psicologicamente ela não tem nem idade para entender um contexto, né, e passa por aquelas dificuldades de briga, onde muitas vezes um ou outro cônjuge faz algo inapropriado para a criança, para atingir o outro, né? E a criança está sempre... o pai ou a mãe, um contra o outro, e usando uma criança que não tem absolutamente nada a ver com essa história. Isso é muito complicado. Psicologicamente, a agressão não é a tapa, mas o psicológico é muito mais grave, na minha opinião. E é complicado, e aqui, quando a gente fala sobre essa questão do imigrante, você tem essa coisa a mais, né? Que é a ameaça, eu vou embora, vou levar meu filho... meu filho não te merece, né? Isso na hora da discussão entre o casal, mas quando está na intimidade com o filho, tem toda aquela pressão em cima do filho. Você viu o que sua mãe fez? Joga. Você viu o que o seu pai fez? Porque não é só homem que faz isso com mulher não, tá, gente? Tem mulher que faz isso com homem também. É nas duas mãos. Desculpa, é minha opinião, mas são mentes malignas usar uma criança para fazer esse tipo de coisa. Isso é uma doença. E muitas vezes os pais não têm essa noção, sabe? Eles não querem atingir os filhos. Então não é só uma questão ali que eu estou sendo ruim. Vai vivendo aquela convivência e ver uma oportunidade dessa mente maligna para atingir o outro, mas sem perceber, né, essa questão. Eu gosto muito no consultório, quando eu recebo um casal. É difícil quando são separados virem os dois, mas existe, tá? Existe casais, inclusive casais que se preparam para o divórcio. Isso é muito bacana. Eu já recebi, na pandemia aconteceu muitas vezes, de chegar o pai e a mãe e falar: nós estamos nos divorciando, gostaríamos de preparar os nossos filhos para isso. É uma outra situação. Outra coisa, né? Eu acho muito interessante o que você falou,
Duas coisas. Sobre a palavra luto, que a gente está acostumado a usar a palavra luto para a morte, mas luto faz parte de uma transição, então existe ali aquela sensação, né? Estou indo para outro país. Existe esse luto, ele precisa ser vivido e entendido como essa transição de sentimento, né? E aí isso acontece em famílias que têm crianças pequenas. E também a importância do que o Paulo falou da mente maligna, né? Eu acho que os adultos hoje em dia, incluindo nesse momento de separação, e aí você me corrige se eu estiver errada, precisam primeiramente procurar uma evolução ali, uma maturidade, para não colocar na frente da criança a imaturidade do relacionamento, porque o relacionamento é uma coisa e a criança é outra, e ela precisa ser preservada 100%. Como a gente consegue, né, fazer com que os pais entendam essa evolução que os adultos precisam ter para proteger as crianças? Quando eu recebo o casal lá no consultório, muitas vezes eu até faço uma atividade ali que alguns já olham um pouco torto. Isso daqui vem com um brinquedo, e eu pego 4 massinhas de modelar, uma de cada cor, e falo assim: olha, a gente precisa entender que o seu filho, ele tem um pouquinho do azul, que é você, pai. Um pouquinho do vermelho, que é você, mãe. Ele tem um pouquinho do verde, que é o ambiente que ele vive, o que ele aprende com as relações, com a interação. E um pouquinho do rosa, que é dele, que é da criança, da personalidade, que vem da genética, que vem dos avós, enfim. Né? Tem casais que têm 2 filhos que são completamente diferentes um do outro. Você fala, é a mesma criação, o mesmo ambiente, mas sempre a gente tem que olhar para esses 4 fatores. E eu peço, né, misturo ali as massinhas e falo: esse é o seu filho. Quando você fala mal de um ou de outro, traz situações inapropriadas, você também está pegando uma parte do seu filho. Ele está sentindo, ele tem uma parte do pai ou da mãe. Então, é muito comum até o efeito contrário. Ah, tá vendo o que a sua mãe fez? Olha, sua mãe que não deixou, ela que fez isso. A criança não vai ficar com raiva da mãe, ela se sente mal porque ela tem uma parte da mãe dentro dela. E os pais não percebem isso. Não percebem isso. Agir, né? Existe um estudo que fala que os adolescentes que mais se mutilam, que se cortam, 90% desses adolescentes, existe uma problemática, uma questão ali disfuncional entre o pertencimento dos pais. Ou um pai ausente, uma mãe ausente. E o que é muito importante a gente frisar aqui: a ausência não é não estar próximo. Então, para aquele que está assistindo, fala: poxa, mas a minha família, meus filhos estão aí com uma nova família e eu aqui no Brasil com outra família. Existe essa presença de qualidade, que não precisa muitas vezes estar em contato, mas essa presença de qualidade se faz com você se sentir querido, precisar ser: olha, o papai vai fazer uma viagem aqui no Brasil mesmo. O que você acha que eu devo escolher? Isso ou isso? Uma coisa tão simples, mas que ele se sente ouvido, pertencente. Isso é muito bom para a autoestima da criança. E hoje a gente tem a tecnologia que ajuda, né? É mandar um vídeo, é mandar um bom dia, claro, sem pentelhação, pelo amor de Deus, porque também pai que fica demais, principalmente quando a gente fala de adolescente, o adolescente se sente invadido. Então eu imagino que Yara, você deve ter um cuidado muito grande quando se trata de adolescentes, né? Porque daí parece que, eu acho que vai ao cubo essa questão, né? No atendimento psicológico infantil, a gente sempre tem a presença dos pais. Quando são pais separados, também tem essa presença. Então, a gente fala: vem entregar um relatório. Não existe entregar um relatório para uma das partes. Sempre tem que entregar o relatório para o pai e para a mãe. Os dois são coparticipantes, mesmo que um seja mais ativo na terapia, tá? Então, devolutivas, reuniões. Quando a criança é pequenininha, a gente faz o acompanhamento desde os 3 anos de idade em consultório. A partir dos 3 anos, e tem questões bem considerativas, assim, que a gente precisa olhar. Com certeza. 3 anos já tem toda uma ciência ali do pai e da mãe, já sente essa questão, né? Sim. Eu imagino. E vai até a adolescência. Então, a presença dos pais na adolescência é muito menor do que a presença de uma criança pequenininha. Com uma criança pequena, a gente precisa fazer devolutiva a cada 2 meses, uma comunicação intensa. Com adolescentes, eles precisam, o importante na terapia é você consolidar o vínculo. Não existe uma terapia com resultado eficaz se o seu filho, mesmo independente da idade, não gosta de ir para terapia. Se o adolescente fala: mãe, não quero ir,
troca, né? Tem até pais que falam assim, sem não fica, mas vamos trocar. Porque se nós, adultos, não se sentimos bem em nos abrir para alguém numa Sim. relação, imagina uma criança, como que vai ser se ela está eu vou falar para ela, né? ela vai Exato. contar tudo pro meu pai. Exatamente. E aí não acontece. Deixa eu até aproveitar, a gente tem falado sobre alienação parental já todos os anos, a televisão sempre traz esse assunto, seja em novela, seja em séries, seja nos próprios telejornais, porque às vezes acontecem dramas e casos muito mais graves que ganham essa notoriedade. A gente está vendo agora uma nova versão da novela Vale Tudo, que tinha um caso de alienação parental ali, direto entre o Marco Aurélio e a Heleninha com o filho Tiago, né? Isso já na primeira versão e agora a gente tem na segunda versão. A gente vai ver um trecho, inclusive, da primeira versão com o Reginaldo Faria e a eterna Renata Sorrah, nossa eterna Nazaré. Mas assim, que prova exatamente, é um papo dos pais, não tem o Tiago junto. Essa cena, inclusive, já foi ao ar agora na versão nova, mas explica muito dessa relação tóxica entre os dois pais. A gente tem muito, muito pesado. Ali a gente tem uma situação ainda mais complicada porque a Heleninha ela é alcoolista, né? Então, nesse caso, a situação é muito mais grave. Apesar, ela está acabando de sair de uma das muitas internações, está tentando se reaproximar do filho. E aí o pai chega e já dá na cara dela. Eu falei para você que essa reunião de vocês seria temporária. E aí começa a questionar justamente o questionamento do caráter do filho, enfim. É complicado, né? É bem complicado porque existe exatamente isso, um querendo anular o outro. Uma então, disputa. Uma disputa. E a criança que fica no meio sem ter, meio. né? É uma coisa de maluco isso. Não faz sentido nenhum isso. Não faz sentido. Mas hoje eu acho que essa pauta está bem mais evidenciada, sabe? Já se falam mais sobre isso. Tem hoje profissionais especializados em trabalhar o divórcio em si, um olhar diferenciado para isso. A gente pode utilizar de filmes, de livros, de coisas externas também para poder falar sobre esse assunto com o próprio filho. Quando eu passo, por exemplo, ali uma novela, um trecho, ou trago um filme, eu posso fazer com que a criança ou adolescente se identifique e abra uma possibilidade para o diálogo. Então, é bem importante a gente utilizar esses recursos. Algo que eu faço muito também no dia a dia, principalmente com as crianças, é usar o livro infantil. Então, o livro infantil, ele é um recurso que a gente já fala que é um recurso terapêutico. Existem muitos livros que abordam a questão da separação. Você trouxe um livro hoje pra gente aqui, né? Olha só que legal. Muito querido. Esse é teu esse livro, Esse Yara? é meu, esse livro. Que bacana. Ele chama Para Norberto, Tá Tudo Certo, é um tatuzinho. E esse livro eu escrevi com uma necessidade própria para chegar até os pais. Então, esse livro ele traz assim, o Norberto é um tatu muito assertivo e ele vai passando por diversas situações. Por exemplo, ele encontra a Fafá que não queria abraçar. Então, tá tudo certo, não querer abraçar, estender a mão para falar olá. É um livro de rimas e a gente tem uma novidade, posso falar aqui? Claro. Agora, no próximo mês, no Rio de Janeiro, Legal. será lançado da Bienal a versão em inglês. Então, nós teremos... Olha o seu link aí, ó. Olha o seu link Quem aí. sabe estaremos lá, né, para esse lançamento na Bienal. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer, vai ser todo meu. Esse assunto é importantíssimo, né? Uma questão importante da gente sempre trazer, como o Paulo falou, né, Paulo? Sempre está sendo trazido porque as crianças precisam ser protegidas, né? Uma pergunta, uma curiosidade. Existe... qual é o percentual de reversão em consultório desses divórcios? Quando o pai e a mãe, né, levam essa criança para o consultório, tem alguma chance ainda deles voltarem ou realmente quem opta por terapia já está fadado à separação? Ou você acha que ainda tem essa condição de reversão? Você consegue trabalhar com os adultos através da criança? Existem linhas diferentes. Então, quando você atende a criança para você conseguir acolher nesse momento do divórcio dos pais, você não olha para o relacionamento deles. Somente na questão parental, né? Então, eu trato com a mãe, com o pai, uma questão
parental relacionado ao filho, as crenças da criança, o comportamento da criança, o que eu estou observando, uma criança, por exemplo, que era muito feliz, agora está quietinha no quarto, não quer sair, não come. Então, tem algo diferente acontecendo, um comportamento disfuncional? Eu preciso procurar uma ajuda, né? Mas, em contrapartida, existe um atendimento para o casal. Aí sim, tem alguns casais que chegam num momento de conflito, que conseguem reverter a situação, ou que analisam que separar é a melhor opção, mas é um outro tipo de terapia. Então, hoje nós falamos que nós temos a educação parental, a psicoeducação parental, a terapia de casais e a terapia infantil. Todos envolvem os pais, mas existe um viés diferente ali, né, de situação. Entendi. Yara, uma pergunta. Quando você está numa situação dessa, de um casal está se separando, aí chega um momento, começa essa alienação muito presente dentro de casa. A criança, 4, 5 anos, e o pai ou a mãe, porque tanto do lado de cá, começa na agressão verbal. Sua mãe é aquilo, seu pai é aquilo. E aí a criança está vivendo aquela experiência. O que vai acontecer com aquela pessoa, com aquela criança de 5, 6 anos, quando ela se tornar um adulto, chegar com 30 anos? O que pode acontecer na mente dela? Ela vai ter que fazer um tratamento constante. O que ela pode se tornar? Ela pode se tornar um homem ou uma mulher violenta, revoltada. Como seria isso? Depende de como ela está vendo aquela situação, né? Então, existem hoje muitas adolescentes que têm traumas que trazem desde a infância por uma questão de convivência com os pais, independente se é um divórcio ou não. Isso. A gente tem até casais que têm um comportamento inadequado com a criança, né? Os traumas, as crenças são formadas desde a infância. Então, se eu coloco uma crença, forma ali um pensamento, aquilo contribui para o meu comportamento. No Brasil, eu trabalho a gente tem na psicologia muitas vertentes, né? Metodologias diferenciadas dentro da psicologia. Eu trabalho com uma que chama terapia cognitivo-comportamental, que é bem alto aqui. Inclusive, sempre quando eu venho em viagem, eu volto com a mala cheia de livros, porque tem muitas coisas disponíveis sobre esse assunto. O que fala terapia cognitivo-comportamental? O que eu penso, eu sinto. E o que eu sinto, eu faço. Então, o meu comportamento, ele vem de uma emoção, de um sentimento que foi desencadeado pelo pensamento que eu tive. Então, eu tenho que fazer o que dentro da terapia? Me conectar com esse cognitivo, com esse pensamento, para compreender as crenças que essa criança, que esse adolescente está formando, questionar, aí eu tenho os meus protocolos, e hoje é uma abordagem que tem maior evidência científica, então a gente tem protocolos para ansiedade, para muitas questões ali que a gente trabalha, e sempre, 100% eu consigo reverter pro bem da família. A gente sempre olha a família, ainda mais quando é criança. Então, quando eu recebo com a criança, eu falo, eu estou recebendo uma família no meu consultório. Porque comportamentos disfuncionais, a gente consegue entender o que tem por trás daquele sentimento e deixar aquele comportamento funcional. Yara, numa situação, por exemplo, que a gente sabe que é muito comum, tá? A criança está na escola, o pai está separado da mãe e o pai está tentando ter informações da escola da criança e a mãe começa a omitir essas informações. Aliás, toda a informação da vida da criança. E a mãe fica omitindo, responde com ignorância para o pai, né? E isso acaba dificultando a relação do pai com o filho. Mas o que pode ser feito? Como que pode ser solucionado um problema como esse, que é muito comum, inclusive? Muito comum. Eu acredito que você também, como pai, você tem que ir atrás dos seus direitos. Se você está sofrendo uma alienação, você tem tanto direito jurídico, né, porque é crime, não pode. Se eu comprovo, né, pode ter uma consequência ruim para a pessoa que está cometendo essa alienação. Mas, como pai, independente do tipo de guarda, você tem... Independente do tipo de guarda, não, mas uma guarda compartilhada ou aquela que eu tenho os horários de visita, você tem sim como saber sobre a criança. Procura escola, pede para fazer parte do boletim informativo. No Brasil, nós temos muitas escolas que mandam o boletim tanto para o pai quanto para a mãe. No consultório, se essa criança fosse passar por acompanhamento comigo, eu enviaria sempre a informação para ambos. Receberia os dois. O mundo ideal seria que os dois participassem de uma mesma sessão.
Mas até porque às vezes um começa a agredir o outro e não só separado. Às vezes casado fica aquela situação, mas nós temos como contribuir para mudar. Olha, né? Eu sempre gosto de terminar assim, se vocês dois estão aqui, estão casados, quer dizer que existe amor, porque vocês estão procurando uma solução. Se já está naquele ambiente terapêutico, tem o amor. Vamos atrás desse amor para ver o que ainda tem de chama, que pode ser ali, né, trabalhado, contemplado. Então a gente estão tem que se dispondo, né? Tantos casais que nem se dispõem, que só levam a criança para fazer uma terapia. Eu acho que realmente já é um ato de amor, né? É um ato de amor. amor. E você acolhe isso, né? A gente precisa entender sempre o contexto, que é único e individualizado. Mas sim, participar, ir até a aula de natação, estar presente nas apresentações da criança. A criança tem que se sentir pertencente ela vai por estar, de ambos. qualquer maneira, protegida, a mãe ou o pai, pela lei. Porque Então, tem direito Era você. isso que eu ia falar, inclusive aqui nos Estados Unidos, o direito é praticamente o mesmo de quem está no Brasil, gente. Então, assim, se você tem o seu filho, você tem direito à informação do seu filho. Se a mãe está colocando peso, ou se você, a mãe e o pai está colocando essas limitações, procure um advogado imediatamente. Aí a gente já está fugindo dessa questão da terapia, do acompanhamento psicológico, para uma coisa que é ainda muito mais séria, que chama-se direito e justiça. Aí é uma outra coisa. Agora sim, muitos pais, um dos dois, acabam desistindo. Porque é difícil, a mãe é muito difícil, eu não consigo chegar até ele, acaba, às vezes, desistindo daquela situação. O que eu posso fazer? O que eu posso, né? Não desista. Mostra para o seu filho que você ama, traga isso em palavras, em atitude, né? Alguma ação simples, como ler um livro infantil e andar de bicicleta. Olha, vamos fazer jogar um videogame junto. Jogar um videogame, fazer um caça. Eu adoro fazer caça como se fosse um detetive. Vai para um campo e fala, olha, agora nós temos 5 minutos para achar coisinhas amarelas, florzinhas amarelas, sabe? Porque eu saio um pouquinho também daquele imediatismo que traz tudo pronto. A gente precisa incentivar as crianças a criarem situações, a ter contato com a natureza. Eu gosto muito de pensar assim, Yara, o que eu posso fazer para desenvolver melhor o meu filho? Uma dica rápido, pratique os 5 sentidos. Cheire com atenção, olhe com atenção, né? A gente fala muito sobre mindfulness, presença plena. Para a criança é mais fácil ainda do que para o adulto, porque a criança vive o presente. Algumas famílias falam, nossa, eu estou saindo de casa, é uma luta para ir para a escola. Porque a hora que ele passa, ele assiste a televisão e ele vai parar na frente da televisão se a televisão está ligada, porque a criança vive a presença. Sim. Então, traga para uma presença consciente, porque quando eu falo, vamos tomar o nosso leite, vamos sentir o cheiro. Quando você fala em tomar o leite, você está no teu consultório, você tem uma cozinha. Tem uma cozinha. Como que funciona? Não, que aí já fala da minha praia, porque eu adoro Legal, cozinhar. né? A minha neta, ela fica enlouquecida. Eu comprei uma cozinha para ela, grande, tá lá do lado. E eu adoro cozinhar. E ela gosta também. Então a gente tem aquela parceria. Eu acho tão uma conexão perfeita da gente estar ali. Eu acho que isso é tão importante. A presença de você estar ali com o pai ou a mãe, brincando. Minha filha brinca muito com as crianças, muito. Ela brinca, ela joga. Então tem isso, eu acho que isso é tão importante. E a cozinha no seu consultório funciona como? Olha, a gente poderia fazer um bloco inteiro só para falar sobre cozinha, porque, primeiro... Já gostei dela, mas aí... Acho que é cozinha terapia, né? Cozinha terapia. A gente consegue trabalhar o mindfulness, que também é uma outra questão, tem formações específicas, eu também tenho essa formação e trabalho, é um protocolo que a gente fala protocolo ouro, porque quando eu trabalho a presença plena, né, aquela atenção genuína, se eu fizer, por exemplo, na sua neta, ela faz uma ressonância magnética hoje, e daqui 3 meses ela faz outra, e ela está praticando 5 minutos, de 3 a 5 minutos de atenção plena por dia, a estrutura cerebral dela vai mudar. Então, ela vai construir caminhos neurais. Só isso? De 3 a 5 minutos. Só isso que eu preciso? Só isso. Quando eu tenho um prato de comida, eu posso trabalhar os 5 sentidos nesses minutos. No momento do almoço, do jantar. Então, vamos olhar para a refeição. Quantas cores tem no prato? Qual é o cheirinho? O cheiro do arroz é diferente do cheiro da batata? Quando eu como purê de batata, é o mesmo som do que quando eu como a batata frita? Eu consigo ouvir,
olhar com atenção, o paladar, sentir a temperatura, o tato, se é crocante ou não. E quando ele percebe, a criança percebe, né, ela está criando um caminho neural. Eu escrevi outro livro que chama Cidade Cérebro, porque eu precisava que as crianças compreendessem que esses caminhos neurais ajudam a gente na situação. Se eu só faço a mesma coisa sempre no mesmo lugar, a minha cidade, né, tem uma personagem que fala da Clara. Ela sempre faz tudo no telefone. Então, a cidade dela só tem cone. As ruas não são né, terminadas. Então, eu não tenho esses caminhos neurais para eu saber o que lidar numa situação de conflito. Quando eu trabalho isso, não é só o que tem de fora, é o que tem dentro. A neuro, né, que a gente fala ali na neurociência, o neurodesenvolvimento da criança também. Se eu tenho as pernas mais fortalecidas, eu corro até mais forte, né? Eu consigo um êxito no esporte. Se eu trabalho os 5 sentidos, eu consigo mais atenção para a criança, eu consigo um desenvolvimento melhor. E isso eu faço com alimento. Além disso, a criança se sente empoderada. Ela está fazendo um macarrãozinho, é uma atitude dela. Agora, a cereja do bolo é onde eu trabalho a paciência. Quando eu nasci, quando eu era criança, eu adorava assistir um desenho do He-Man. O He-Man passava 11 horas da manhã. Sim. Eu estudava à tarde, então eu tinha que tomar banho, estar trocada. Se eu não tivesse pronta para assistir o He-Man, almoçar e ir para a escola, eu perdia o desenho. Então, o estilo de vida me ensinou responsabilidade, organização, né, e resiliência. Ali, se eu perdesse o desenho, o que eu ia fazer com aquilo? E paciência, porque se eu perdesse, eu teria que esperar até o dia seguinte. A vida me ensinou isso, não foram os meus pais. Sabe, Yara, te interrompendo, mas bem interessante. E já pegando o gancho da TV Connect, que é uma TV que está na TV aberta, né? Além do aplicativo. Os meus filhos assistem todos os dias, na hora do jantar, Chaves e Chapolin, tá? Então, assim, tem uma... mas você faz bullying, os seus filhos, esses são de 2025, você não pode... Gente, é tão interessante a gente trazer esse ambiente um pouco mais antigo, onde os vizinhos conviviam, uma paciência de conversar. Outra coisa que você acabou de falar do He-Man, a gente tinha que esperar 24 horas para poder assistir o He-Man. Então, eu coloco, por exemplo, novela do SBT, que tem comercial, que tem um horário que está passando. Eu não ponho o aplicativo do SBT, eu ponho no canal SBT. E eles param e contabilizam. Já começou? Vai começar? Eles sabem que eles precisam esperar. Porque hoje em dia, o acesso que a gente tem a aplicativos e a YouTube, as crianças não sabem o que é esperar. Não sabem o que é esperar. Eu quero agora. Mas aí você coloca, mas aí nesse caso você pode colocar horários também, né? Agora é hora de assistir o desenho. Aí abre mas o aplicativo eu amo uma TV aberta, Paulo. Lógico. Eu amo um comercial. As crianças já falam do comercial do Guanabara. Olha ali, mãe, aquela carne tá barata. Porque eles não têm acesso a comercial, né? É tão importante a gente trazer um pouquinho mais ali pro antigo. E você sabe que nesse caso, quando coloca na televisão, a mãe, como você disse, você fez o seu horário de acordo com a televisão. Foi a babá eletrônica, como a gente dizia naquela época. Se a mãe coloca, já coloca a responsabilidade na mãe que está colocando os horários, não é? Então, assim, tem uma diferença. Isso funciona muito bem. E eu tinha esse horário também. Você tinha esse? Tinha, não, então, era a mesma coisa. Você vai me entender quando... Olha só, então eu estou falando de paciência, de organização, de responsabilidade, que são valores que o estilo de vida trazia. E da frustração. Sim. Porque se aquele episódio que eu perdesse aparecesse a She-Ra, que acontecia só uma vez por mês. Sim. Era muita frustração. Perdeu. Você tem que estar atento, né? E vou te dizer, são fases, porque teve a fase do He-Man, teve a fase da Caverna do Dragão. Caverna do Dragão, Thundercats. Toda a idade. Maravilhosos. Mas, gente, o comercial não era Guanabara, era Preso Nick que eles falam. É comercial do Preso Nick que eles falam, do preço bom da carne. Obrigada, que Preso Nick sou eu. Tá vendo só? E, Paulo, o que é importante, então, a gente observar hoje, né? O estilo de vida é o contrário. Sim. Hoje a criança nasceu no momento que é no seu tempo, na velocidade que você quiser. Pula. As crianças, quando tem aquele, né, quando você entra no YouTube, que não é assinatura, que tem às vezes 30 segundos, eles já ficam esperando a flechinha para passar, né? Então, exatamente, o estilo de vida ensina o contrário. Então, as crianças hoje nascem imediatistas, sem paciência. Quais são os valores que a família quer trazer para essa situação?
E hoje, por que a gente fala tanto que os pais e mães têm que estudar para para praticar essa educação parental? Porque é ali que eu vou conseguir desenvolver esse valor. Eu preciso ver o que é importante para minha família. Como eu posso trazer o valor da paciência na cozinha? Porque o alimento precisa de um tempo para ficar pronto. Por mais que a gente tenha alguns muito rápidos, essa questão ainda de esperar o bolo crescer no forno. Não acelere, não faz tudo naquilo que vai rapidinho, na air fry. Usa também da tecnologia mais antiga para ensinar esses conceitos, esses princípios, esses valores. Que é tão muito importante, importante, né, Yara? É. Nossa, que bate-papo gostoso. Delícia. A gente ficaria aqui. O que você está lendo? Não, eu tô lendo, Você botou os inclusive- óculos porque você está velhinho, não está chegando nada. É igual a mim, eu sou ruim de perto. Botou os O que eu óculos, vai queria, ler algo. o que eu queria, na realidade, aqui até dizer, porque eu acho que é importante a gente falar, o livro é da Yara, a Yara Machina, a ilustração do Supa, a produção da Ciranda Cultural, o projeto gráfico e diagramação do Eduardo Reis e a revisão da Ana Paula de Deus Uchoa. Essa aqui é a primeira edição de 2022, editado pelo Ciranda na Escola, mas já vai estar disponível a versão em inglês. Para você que está aqui nos Estados Unidos, vai estar disponível na Amazon para comprar? Como é que vai ser, Yara? Eu acredito que sim, porque hoje a editora é a maior editora, né, de livros infantis. A gente vai fazer o lançamento na Bienal no dia 15 de junho, às 11 horas. Eu estarei lá, será um prazer. Além desse livro, terão mais 2 outros livros. Um que é um livrinho box sobre respiração, chama Vamos Respirar com os Animais, onde a gente vai trazer esse momento para olhar também para dentro e fazer a respiração do guaxinim, que a gente faz a máscara do guaxinim, bem lúdico. E um outro que eu escrevi que chama O Rabisco, que é um personagem muito querido que fala sobre um momento de pausa que ela na volta? criatividade. Ela volta Você já. volta quando para ficar Urgente. mais com a gente? Yara. Eu volto sempre que Nossa. precisar. Porque realmente isso aqui é uma pena que a gente tem que ir Incrível, embora. incrível. Yara, Obrigada. muito obrigado mesmo por ter vindo. A muito gente sabe, para agradeço. entrar em contato com ela, você pode fazer diretamente pelo Instagram, Yara Machini. Você tem todas as informações no perfil da Yara. E, claro, logo, logo você vai saber muito mais do lançamento da versão em inglês. A gente vai para um rápido intervalo comercial. Yara, mais uma vez, muito Obrigada, obrigado. Priscila, eu que agradeço. você fica com a gente aqui Com certeza. e a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Até já.